Olá, bem-vindos! Está começando o Desquarentei, o podcast das 40 mais experientes, mais plenas, mais resolvidas. E o assunto de hoje é sobre mulheres ocupando espaços de poder, espaços de gestão, suas experiências e como tem história boa para a gente contar. Hein, Jamile? Muito. Apresenta a nossa convidada de hoje. Hoje a nossa convidada é uma parentinense, potência, guerreira, a cara da ilha, doutora Egrin Baranda. Seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. E doutora Egrin, a gente quer saber tudo sobre esse universo do empreendedorismo e de Paritins. E uma coisa que eu quero saber, você gosta de vinho? Bastante. Que coisa boa! Então vamos fazer um brinde. Então hoje a gente já começa a nossa conversa regada a vinho. Egrin, conta pra gente. Tu és médica, né? Tem uma experiência no Festival de Parintins já há muitos anos, desde pequena. Tu respira esse festival. Agora conta pra mim. Essa preferência pela gestão e estar à frente, de onde ela vem? Então, Thaís, na realidade, a gestão, ela tá no meu sangue, porque os meus pais são gestores natos. O meu pai, pra você ter noção, ele só tem o 2º grau do colegial, que a gente falava na época, né, do ensino médio, e ele não estudou nada e ele é um gestor incrível. Construiu o que ele construiu, na época que ele construiu, ele conta as histórias dele. Então, assim, eu cresci vendo tudo isso. E eu fui fazer medicina por uma questão de independência. Eu costumo, quando eu falo um pouco sobre isso, eu falo que eu encontrei um caminho para eu conseguir ter a minha independência, de certa forma, do meu pai, mas eu acabei voltando para dentro de casa e hoje a gente trabalha junto e a gente é sócio no quarto, eu e meu pai. Né? Então, a minha vida na gestão, ela tá no meu sangue. Porque mesmo fazendo medicina, tu optou pela gestão, né? Então, assim, eu fiz medicina, vivi muitos anos em São Paulo, completamente independente. Eu fiquei 7 anos e pouquinho em São Paulo, completamente independente deles. Conquistei a minha independência, meio que provei o que eu podia, porque eu conquistei sozinha. Eu não tive ninguém pegando na minha mão e tudo que eu conquistei em São Paulo, eu conquistei sozinha. Quando eu falo a minha história, que eu trabalhei pra caramba, ralei muito, peguei ônibus, peguei trólebus, metrô. Tem uma história clássica que eu estava no metrô de São Paulo, alguém na correria passou por mim, me derramou café e eu falei desde aquele dia que eu nunca mais ia pegar um metrô na minha vida e trabalhei para comprar um carro. E eles me ajudaram, óbvio, nesse processo, mas eu conquistei muita coisa em São Paulo sozinha. E eu meio que ganhei o respeito do meu pai dessa forma, porque a gente sabe que é difícil. Então, assim, o pai sempre tem aquele sentimento patriarcal. Meu pai é do interior do estado, então imagina qual que é o espírito ali dele, né? Mas hoje ele me respeita muito, 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 muito. É difícil para uma mulher, acho que pegando aí esse gancho, é difícil para uma mulher mostrar de que ela pode ocupar um espaço de poder e ela pode gerir, ela pode mandar, sem tá naquele espaço do machismo e mesmo. Transitando exatamente nesse ambiente tão machista que é, né? Nesse âmbito assim tão, vamos generalizar, né? Onde a gente tem pouco espaço e vê uma mulher chegando lá do interior do Amazonas, praticamente isso, chegando em São Paulo, naquela loucura da cidade grande. Assim, eu acho que eu enfrentei alguns desafios na minha vida. Acho que o primeiro de tudo é que eu entre aspas, descobri homossexual aos 19 anos, então eu passei a faculdade inteira num conflito interno quanto a isso. Então eu era mulher, eu sempre tive esse espírito de liderança, então a faculdade inteira eu convivia com esse espírito de liderança querendo exaurir ele de dentro de mim, tipo, explodir. Liderança e liberdade, né? Liderança e liberdade. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu tive várias oportunidades e eu cresci dentro de uma empresa que é a Prevent Senior, que é uma operadora de saúde em São Paulo enorme,
que na época da pandemia foi muita notícia por algumas coisas controversas que houveram, mas é gigante. Então, eu cresci na Prevent Senior e quando eu vim para Manaus, eu vim para trabalhar com meu pai, eu vim por conta do Quat. Então, eu tive alguns embates com ele. Quando meus avós morreram, na pandemia, eles morreram de Covid, que eu decidi que eu ia fazer parte da empresa, porque eu entendia que estava fazendo parte desse processo de envelhecimento dos meus pais, eu tive outro desafio, que foi fazer algo que eu tinha dito que eu não faria, que era voltar para a empresa dos meus pais, porque eu sabia que o embate seria grande, porque o meu pai tem uma forma de gestão, né? E a gente estudando e a gente sabe que as formas de gestão mudaram. Então, como é foi que o é segundo lidar com o embate. conflito de geração? Porque aqui nós estamos falando com mulheres 40 a mais. Esse conflito de geração, como é que se resolve isso no teu ponto de vista? Olha, com conversa e assim, eu noto que o meu pai, mesmo que ele não tendo estudo, quando eu provo para ele, tipo, em dados, em números, ele reluta por vezes, é mais complicado, mas ele cede. Então, eu acho que o principal caminho é o caminho do conhecimento. Com respeito e com dados, né? Você tá aqui, pai, é assim que vai funcionar, porque tá aqui o meu resultado. Não dá certo. E às vezes da primeira vez não dá certo, da segunda vez, pai. E tudo bem voltar um pouco atrás, né? Mas tu acha que tudo isso acontece porque nós estamos falando de gerações, né? Uma pessoa mais jovem falando com uma pessoa mais velha e também por esse ser homem e mulher? Eu acho que tem os dois lados. Primeiro, se fosse com filho homem, talvez fosse diferente. Assim, primeiro, a geração muda porque, um exemplo simples, pai, não adianta colocar tudo isso de carne dentro do frigorífico do supermercado, porque você não vai ter o controle. Não, mas eu sempre coloquei. Então, eu sempre fiz assim. Como tu acha que eu cheguei até aqui? Então, tem esse lado. E o segundo lado é o fato de ser mulher. Tipo, eu ainda mando aqui, eu ainda... Tipo, eu sou teu pai. A gente faz reunião, ele fala assim, não, a partir de hoje eu não quero mais saber, tá com vocês. Aí dessa última reunião, que foi 2 semanas atrás, eu falei, pai, o senhor só fala isso da boca para fora. Então vamos ser sinceros, vamos reunir e falar. Então a gente ainda enfrenta isso, eu e minha irmã. Comigo, ele me respeita mais do que ele respeita a minha irmã. Mas eu acho que é a convivência. Tipo, como a minha irmã tá ali dia a dia do lado dele, ela tem bem mais dificuldade de lidar com ele com relação a pai e filha. Mas a Egrin tem o pulso mais forte? Eu tenho. A minha irmã uma coisa que você falou aqui nos bastidores, você começou com ele, com a família, aos 14 anos. Na verdade, não com ele, não na empresa dele. Na verdade, começou a trabalhar, então. Quando a gente era criança, meu pai sempre colocou a gente para trabalhar. Então, a gente tinha loja de material de construção, supermercado. Então, a cada férias, eu administrava um empreendimento e a minha irmã administrava outro. Administrava real. A gente tinha que abrir e fechar. Abrir o caixa, fechar o caixa, contar dinheiro e essa escola é fantástica, né? A prática. É a melhor da vida. Eu ia perguntar justamente assim, o que mudou de você, do relacionamento pai e filha dos 16 anos para hoje, com essa experiência e bagagem que você tem de gestão hoje, esse respeito que você falou que ele já tem, mas aí fica esse impasse ainda. A gente teve que dividir as coisas. Para dar certo, hoje a gente divide as coisas. Exemplo, que é o local que eu mais convivo diretamente em relação à gestão com ele é no Quat. Então, a gente divide. Então, eu sou a parte comercial, financeira e ele é a parte de operação. Então, ele cuida toda da parte de execução de projeto, essas coisas, e eu que faço a parte da gestão financeira é mais a Tainá, que é minha esposa, mas de parte comercial, de lidar com patrocinador, de fechar a mídia, essas coisas eu faço. Então, a gente encontrou a fórmula, cada um no seu quadrado. Então, hoje a gente divide dessa forma. Não adianta um querer atropelar o do outro. E eu acho que isso faz parte da gestão, né? Cada um tem o seu setor. Ainda falando em gestão, como é a Egrin gestora lidar com homens, mandar em homens? Tanto na gestão hospitalar, né, na gestão médica, quanto em Parintins. Né? Quanto em Parintins. Olha, eu acho que nós mulheres, a gente tem enfrentado esse desafio e temos que agradecer mulheres antecedentes a nós, né, antecessoras a nós, que enfrentaram isso por alguns anos. Eu confesso que eu já passei por algumas dificuldades, mas hoje, na parte da nossa empresa em si, eu tenho muito respeito
abaixo, entre aspas, de mim. Na medicina, eu acho que ainda é mais difícil. Por quê? Assim, eu vejo hoje dentro do hospital que eu trabalho, né? Tipo, eu já cheguei a levar uma, entre aspas, pernada uma vez, por conta de, tu tá aparecendo muito, porque tu tá mostrando muito trabalho. Isso com médicos homens. Tu tá mostrando muito trabalho, tu tá não sei o quê. Como se isso não tivesse espaço para as mulheres, né? É como se fosse um universo masculino e as mulheres estão correndo atrás desse prejuízo que tivemos há anos. E olha, homens, se cuidem, porque nós já alcançamos e vamos passar de vocês. Então, na medicina eu ainda tenho uma certa dificuldade com isso. Acho que o medo deles é esse, né? Por isso que eles podam e cortam as asas da gente desde o início. Eu acho que as mulheres são organizadas, são mais sensíveis, elas sentem mais o outro. E, de uma certa forma, isso talvez numa gestão, eu falando aqui, uma gestora na minha frente, que medo. Mas talvez isso seja mais confortável de lidar do que com aquele... Mas a gente precisa, entre aspas, isso é uma fala bem machista aqui, a gente precisa se masculinizar para poder ocupar esses espaços? Eu não acho que masculinizar, mas eu acho que se impor de certa forma. Porque quando a gente fala masculinizar, a gente quer dizer que só o homem pode se impor? Sim. Então, não. Eu vou te falar porque eu também tenho experiências liderando equipes e eu te falo o seguinte, às vezes a gente quer adotar uma postura, parece que mais suave, um pouco mais doce, mais do diálogo. E o que eu percebo é quando tem aquele elogio, dizendo, pô, aquele cara desculpa aí, mas aquele cara é foda, ele vai lá e fala e tal. E quando é a mulher, é a histérica. Olha aí, ó, tá gritando, olha aí, tá falando, na TPM. olha aí, ó, é grossa. Eu tenho essa dificuldade. Por que existia essa diferença? Eu tenho essa dificuldade, sabia? Eu tenho essa dificuldade dentro do serviço. Por quê? Eu tenho uma criação sem mimimi, né? A nossa criação da nossa época era sem mimimi, né? A geração Nutella hoje tá completamente diferente. Então, assim, eu tenho uma criação totalmente sem mimimi. Eu tenho uma brincadeira que a gente estava sentado na mesa e a minha mãe brigando comigo, me xingando ali, falando, porque eu tinha feito alguma coisa errada. Chamou palavrão. Aí eu comecei a chorar. Ela falou, por que tu tá chorando? A senhora me chamou de filha da P, né? Aí ela, a P sou eu, é tu que chora? Então, tipo assim, a minha geração foi totalmente sem mimimi, entendeu? Então, eu tenho essa dificuldade. Na hora de falar, eu sou muito direta. Eu tento ser polida o máximo que eu consigo ser. Egren, isso assusta? Assusta. Quando eu entrei nesse hospital que eu tô na gestão lá faz 1 ano e pouquinho, 1 ano e 3 meses, eu cheguei assim, né? Chegando. E eu levei um freio de mão e falaram assim, vai mais devagar. Mas é que não estão acostumados a ver mulheres, como você falou, chegando. E o nosso papel aqui é mostrar... E a gente enfrenta. E o nosso papel aqui é mostrar para não... O nosso papel aqui é mostrar para você, mulher, não puxar o seu freio de mão. Deixa o freio de mão baixo e vai para cima. Se inspire em mulheres. Isso, na verdade, abaixa a autoestima. Eu passei por esse processo. Desestimulei. Quando puxaram o meu freio de mão, eu desestimulei. E desestimulei de uma forma que, tipo, então quando eu tô mostrando trabalho não é legal. Então eu vou fazer o café com leite aqui, é isso que vai ser legal. Não vou me doar tanto. Perfeito. Perfeito. Egren, agora vamos falar rapidamente então de festival. Tá chegando o festival. Gente, a gente vai arrepiando, hein? Como é estar à frente, participar disso tudo, viver, respirar isso tudo e mostrar, né, essa beleza, esse patrimônio cultural do Amazonas, que é o Festival de Parintins, para o mundo. E eu vou, antes da doutora falar, antes da Egren falar parintinense, vou dizer para vocês duas, conheçam, porque é uma coisa que foge dos olhos, foge das palavras, é uma coisa, é um momento que é indescritível falar do festival. É pura cultura, né? Não, emoção. Eu vou além de pura cultura. Tem uma coisa de emoção. É uma energia que transcende, eu usaria essa palavra. É realmente uma coisa fora do normal. É porque eu acho, Jean, que a cultura, quando o povo sente a cultura que vem dos povos, né, de geração. Isso reconhece. Isso é muito rico. E aí isso
vibra Exatamente. com essa força toda que a gente sente. Eu E não agora eu conheço quero, pessoalmente, e agora eu e quero ver sinto a lá na Egrin minha tentar terra. descrever isso, porque ela aqui na mesa ela é a melhor pessoa para falar disso. Olha, eu acho que eu nasci em Parintins, eu sou parintinense, os meus pais moram em Parintins desde sempre. Então, eu costumo falar que eu tenho um orgulho tremendo de ser parintinense. Eu moro fora de Parintins mais tempo do que eu morei em Parintins. Eu saí de Parintins, eu tinha 14 anos de idade. Então, que eu vim estudar em Manaus, depois eu fui para São Paulo, depois eu voltei, fiz faculdade. Mas Parintins não sai de ti, né? Mas assim, todos os lugares que eu passo, eu acho engraçado que algumas pessoas que são de Parintins, quando vão viajar, por exemplo, elas falam: "Ai, de onde você é?" "Ah, eu sou de Manaus." Eu respondia: "Não, eu não sou de Manaus, eu sou de Parintins." "Parintins? Onde que é isso?" Aí eu explicava todas as vezes. E não importa, eu sou muito conversadeira, então eu falava isso dentro do táxi, dentro do Uber. Então, assim... É um trabalho de formiguinha, né? A principal característica é: eu sou extremamente apaixonada por Parintins. Então, falar de Parintins, para mim, é muito fácil. Então, Parintins é muito além do que o festival folclórico. E eu adoro falar isso, porque eu gosto de ir para Parintins em todas as épocas do ano, né? Então... Gente, as praias de Parintins são sensacionais. São praias de rios, são praias lindas. Então, eu amo Parintins em qualquer tempo do ano. Mas o festival folclórico é a vitrine de Parintins. Então, eu tenho muito orgulho. Eu levanto a bandeira do Festival de Parintins por conta disso. Porque eu sei que Parintins é o que é por conta do Festival Folclórico e os seus artistas que fazem o Festival Folclórico E de como é Parintins. ser uma mulher levantando esta bandeira e tendo essa representatividade? Olha, Thaís, eu já enfrentei algumas dificuldades. A primeira dificuldade é que todas as vezes que a gente vai falar, eu já fui muito criticada, inclusive em redes sociais. Então, todas as ações que a gente tem, elas são sempre em prol da melhoria, né? Então, eu já cheguei a ser xingada de verdade em redes sociais por pessoas. O famoso não só cancelamento, né? não só porque eu sou mulher. Eu falo que eu tenho um corpo completo, né? Eu sou mulher, homossexual, me imponho. Então, assim... Todas as características para para impulsionar esse tipo de comportamento, né? Então, eu já cheguei a ser, sim, já cheguei agora mesmo na campanha, da última campanha, eu cheguei a ser assunto no Twitter das pessoas. As pessoas, elas estão numa forma que elas esquecem todo o bem que você faz ao redor. Porque o Quat, ele é um projeto que a gente não visa só o lucro. A gente está ali em Parintins, essa semana mesmo a gente divulgou, a gente está fazendo treinamento de profissionais para jogar no mercado de trabalho, que não só do Quat. E Egren, só adicionando no teu comentário, e eu vi que vocês fazem questão de ter os funcionários 100% todos parintinenses. Isso 100%. é maravilhoso. Valorização da mão de obra de lá. Então, imagina só, essa foi uma das críticas que nós recebemos. Porque os seus funcionários não sabiam da informação. Verdade, gente. Realmente, a gente tem dificuldade. Infelizmente, no interior do estado, a gente ainda tem dificuldade de treinamentos das pessoas de déficit cognitivo. Então, assim, mas eu vou sempre levantar essa bandeira. Eu vou sempre levantar essa bandeira porque o nome diz, Thaís, Festival Folclórico de Parintins. Então, esse é um festival folclórico do parintinense, para a renda ficar 100% em Parintins. Perfeito. Então, eu vou sempre levantar essa bandeira. Tem muitos empresários que saem daqui, vão lá em Parintins, fazem as coisas, E levam seu pegam dinheiro. o dinheirinho e vêm embora daqui. Tem muitos. Entendeu? Então, assim, nós somos Parintins, os nossos CNPJs são 100% parintinenses. E todas as nossas rendas, elas são de lá e para lá. E Egrin, e a mão de obra de Parintins é especial, né? Eles têm uma magia neles, né? Olha, o parintinense, ele é um artista. Ele é um viu? artista. Ele é um Eu artista. vi também você comentando que engenheiros de Parintins, sem a formação, constroem carros alegóricos, esculturas gigantescas que
o funcionário lá do outro carnaval, de outro estado, precisa de tantos anos e às vezes não consegue nem chegar aos pés dos nossos artistas. Essa é uma... Eu estava comentando antes da gente entrar no ar que a primeira vez que eu entrei no Bumbódromo... Eu nasci dentro do Bumbódromo, né, gente, praticamente. Mas a primeira vez que eu entrei no Bumbódromo trabalhando, eu tinha 14 anos de idade. A minha mãe era presidente do Conselho de Arte do Caprichoso. E eu entrei para ajudar a Socorrinha Carvalho na operação de coordenação de itens. E quando você está dentro do processo, você não enxerga essa magia, porque eu nasci ali dentro. Porque então, é natural você conviver com aquilo, natural. né? E eu tive a oportunidade de, esse ano, levar alguns influencers aqui de Manaus para conhecer o festival. E quando eles começaram a apresentar, eu achei aquilo tão interessante, porque aquele processo todo que eu cresci vendo, que para mim era natural. Tão natural. E para eles era uau, como é que eles conseguem fazer isso, né? Então, e isso é muito engraçado, porque é como se eles pegassem um papel ofício, desenhassem o que eles querem, depois eles têm que fazer aquilo numa proporção pequena. Eles fazem isso numa proporção pequena e eles jogam no escalímetro sem nunca ter estudado. Gente, isso é fantástico. Numa faculdade o que é um escalímetro, como funciona um escalímetro, para fazer aquelas grandiosidades que é muito grandioso, por isso que né? eu falo que é a cultura que passa de geração em geração, porque é o amor que vem do pai, que cresceu fazendo aquilo, trabalhando naquele ofício. É uma ilha da magia, ele dizem passa que para o filho e isso reverbera dessa forma que nós enxergamos no mundo aí. Sim. Egrin, tu falastes muito da questão das críticas, como agora a Egrin lida já um pouco mais madura, lida com essas críticas das redes sociais, porque a nossa geração, né, tu estás aí quarentando, a gente já desquarentou, mas não necessariamente a gente nasceu com as redes sociais, ela veio com o tempo. E as coisas estão cada vez mais difíceis, como tu mesmo colocaste. Como lidar? Olha, Thaís, é engraçado porque ano passado, quando nós fizemos o Quat, que um homem foi para as redes sociais e começou a me detonar diretamente e me difamar, naquele primeiro impacto que eu tive com aquela enxurrada de críticas depois de eu ter passado 6 meses construindo esse festival, que é o Quat Club, chegar uma pessoa com uma matéria e bater em tudo que tu construíste ali, que tu passaste 6 meses construindo, e desconstruir em uma página de ofício e patrocinar isso várias vezes, é impossível dizer que não derruba ninguém. Derrubaria até um homem, quanto mais a mim ali naquela situação. E eu tive que ser muito resiliente. Por quê? Eu li parágrafo por parágrafo daquilo várias vezes. Eu vou te dar um exemplo simples. Um dos parágrafos dizia que nós estávamos sendo irresponsáveis com a Amazônia e, na verdade, todos os dias eram coletados lixo, os resíduos sólidos de todos os barcos que estavam ali ancorados. E esse ano, sabe o que a gente fez? Nós fizemos um projeto junto com o IPAAN, com a SEDEMA. Nós vamos fazer a reciclagem legal hoje. Antes a gente já fazia de forma tupiniquim. A gente doava para os funcionários para eles irem lá, pegar, coletar as latinhas e eles ganharem um extra naquela reciclagem das latas. Hoje a gente vai fazer de forma diferente. A gente vai fazer uma reciclagem, vai uma empresa para dentro do Quat fazer 100% da reciclagem daquele material. Teve outra frase que dizia que eu estava destruindo o patrimônio que o meu pai construiu. E eu li aquilo várias vezes. E eu peguei vários pontos daquele e eu te falo, o dia que nós começamos o Quat, que é onde eu sou sócia direta do meu pai, eu tinha R$70 mil na minha conta. Eu lembro como se fosse hoje. A Coca-Cola doou o que equivale hoje a menos de 1/10 do patrocínio que ela dá hoje pro Quat Club. Pro Quat Club. Tô falando a nível de empresa, de Quat Club. Eu tô construindo ou eu tô ajudando a aumentar o patrimônio? Então, na realidade, essas críticas para ti também elas vieram construindo e te dando mais força força ainda. Então, acho que essa é a grande lição. Essa é a grande lição. É transformar aquela crítica em algo positivo. A dor não impulsiona, né? Nesse caso, a dor te impulsionou, né? A dor, ela sempre me impulsiona, sabe, Jamile? Porque assim... É porque tu já lidas com... Eu acho que também faz parte um pouco da tua profissão, talvez, de lidar com essa dor,
de sentir a dor do teu paciente, de No saber... primeiro momento, eu vou para baixo. Eu não posso jamais esquecer de 2 pessoas que estiveram ao meu lado nesse processo de absorver essas críticas. E eu ouvi, esses dias eu recebi um comentário no meu Instagram que falou: eu estou muito admirada o quanto você soube lidar com as críticas que você recebeu e transformou essas críticas todas em material para hoje você trabalhar em prol disso. Em oportunidades, e a minha esposa, Tainá, esteve ao meu lado o tempo todo. E a Luana, da The White, que é a agência que está com a gente hoje, ela falou... eu lembro a primeira reunião que eu tive com ela em agosto do ano passado, quando a gente começou a desenhar tudo que a gente está fazendo esse ano, para ver quando começa cedo, né? E ela pegou na minha mão e hoje eu tô mais calma, porque antes eu ia pro embate, eu não vou mentir. Eu respondi praticamente todos os comentários que nós recebemos. Isso vem com amadurecimento? Tu acha que isso é a idade? Isso é a idade que vai te dando essa calma, essa tranquilidade? Essa respirada. Hoje, quando eu leio algo... ontem eu li um comentário, as meninas postaram alguma coisa no Instagram do Quat e tava escrito lá, nem pago. Eu olhei e eu falei assim, você não vai, quem vai perder é você, entendeu? Porque 100% do que a gente recebe de patrocínio a gente emprega no Quat. E não é à toa que todos os patrocinadores que nós tivemos desde o primeiro ano estão com a gente até hoje. Entendeu? Porque eles sabem que a gente entrega. A gente estava conversando ainda agora nos bastidores, o Márcio e ele falou, cara, tu te entrega, tu dá resultado. Por quê? Eu me entrego de uma corpo forma, e alma. de corpo e alma. E você falou uma coisa importante nos bastidores aqui com a gente, sobre esse não pago, né? Uma pessoa respondeu e disse não pago. E aí você falou com a gente que o festival ele acontece um final de semana no ano. E no resto do ano, fica fechado o ano inteiro. Então, eu queria que você falasse dessa... Hoje não mais, né? Hoje não fica mais fechado, A gente tá trabalhando para não, né? Mas ainda... Então, essa é uma crítica que o parentinense como um todo, não só a gente, Adriana, recebe. O parentinense como um todo, ele recebe. Parintins é absurdamente caro. Beleza. Mas então, não é nem uma crítica, eu tô falando que eu queria eu que sei, você falasse justamente Não, mas eu estou falando que é uma crítica que o parentinense recebe. Por que disso? E eu costumo falar para as pessoas assim, o ingresso de arquibancada, ele custa, acho que foi R$1.000 e poucos, 1.350. 1.350 é apenas uma noite de um Réveillon no Nordeste. É apenas uma noite, nem chega. Uma noite no Réveillon do Nordeste é R$1.800. Experimenta alugar uma casa em Trancoso no Réveillon. Você já parou pra... Eu já vi casa Caríssimo. Com diária de 50 mil, 100 Caríssimo. mil. Entendeu? Então, assim, as pessoas, elas costumam criticar, mas elas têm que entender. O Festival de Parintins é tal qual o Réveillon. E por que é caro alta só pro temporada. Amazonas? Por que não é caro pro Nordeste, não é caro pro Sul? Por que é caro só E pra todo aqui? mundo paga, E né? todo mundo paga. Todo Por mundo que paga. ninguém vai lá no Réveillon do Rio? Começa a E começa a dizer, não pago. Então paguem aqui do nosso estado, Sim. deixem... E nós vemos grandes artistas hoje, né, pessoas conhecidas no Brasil todo, que sempre levanta a bandeira de Parintins, que pelo menos eu tenho visto nos últimos tempos, é o Fábio Porchat. Né? Ele, meia volta, ele Cara, fala. eu tenho uma história com o Fábio Porchat que é icônica. Conte. A gente, em 2013 ou 2012, eu não lembro exatamente o ano, a Grande Rio homenageou o Davi Assayag. E eu e minha irmã, com a minha mãe, loucas sempre pelo boi, nós fomos convidadas para ir para o Camarote da Grande Rio, pelo carnavalesco na época, que era o Caê. E aí, quando a gente chegou, tinha essa programação de ir pro carnaval, minha mãe mandou fazer várias blusas com Caprichoso e Grande Rio. E nós saímos do hotel cheias de sacola do Caprichoso, com as blusas dentro. E imagina eu chegando na Sapucaí com aquele bando de sacola, sem saber quem encontrar, sem saber nada. E a gente entrou na van, eu e minha irmã, sentamos na frente e eu comecei a ouvir lá atrás alguém falar sobre o Festival de Parintins. Não, porque o Festival de Parintins, esse Festival de Parintins, aquilo. Quando eu olho pra trás... Eu conheço essa voz. Quando eu olho pra trás, era o Fábio Porchat. Ai, que tudo! Aí eu falei pra minha irmã, eu vou falar. Ela, tu não vai. Minha irmã é morta de tímida, vocês não têm noção. Eu falei, eu vou falar com ele, eu vou dar uma blusa pra ele. Vai tu não vai, perder Adri, não essa me mata de vergonha, pelo oportunidade? amor de Deus. Eu falei, eu não vou perder essa oportunidade. Quando a gente desceu da van,
eu abordei ele, eu falei, oi, tudo bem? Eu vi que você tava falando sobre o festival, tal. Eu falei, eu queria te dar uma blusa. Na hora que eu dei, ele ficou louco. Sim, ele tem que ser quase um embaixador, né? Porque eu sempre vejo, é sério mesmo, eu acompanho muito o trabalho dele e vejo ele falar muito em vários espaços, em todas as oportunidades. E é isso que eu quero dizer, que hoje o festival, ele já também não pertence mais só ao amazonense. Ele é patrimônio do Brasil. As pessoas se arrepiam de ver tudo que é feito aqui e o quão bonito é. Mas olha, eu vou fazer uma crítica. Eu acho que os nossos governantes têm que começar a pensar em aumentar o bombódromo. Eu acho que a Sapucaí, alguns anos atrás, passou por essa reforma de ampliação. Grande amazonino, né, que fez essa reforma. Seja lembrado. A Sapucaí, na época, por ampliação, mas hoje o bombódromo ele tá precisando ele já dessa saturou, ampliação. né? Já tá pequeno. Ele já saturou. São só 16 mil pessoas que cabem no bombódromo, né, aproximadamente. Egrin, quantas pessoas vão a Parintins? Olha, eu tomei café umas 3 semanas atrás com a Carla, que é secretária de turismo de Parintins. Ela me mostrou a planilha dela. Foram 107 mil pessoas. E apenas 16 mil assistem à festa. Uau! Ao entendeu? vivo. Então, assim, Parintins o Festival de Parintins é uma festa de massa, né? Por quê? Você não vai sair daqui de Manaus e vai ficar Tu tá falando aí, meu coração tá assim, ó. Não, é uma festa de massa e uma festa festa de paixões. É uma festa de paixão. Eu que sou gaúcha já comparo Grêmio e Inter, né? O vermelho e o Mas você não vai pra lá azul. aventurar assistir, sem ingresso. Não, você vai sair daqui. O objetivo é esse, Povão né? não, o povão vai lá só pra aventura. Então é um festival de massa. Sim. E é eu tô muito bonito. doida para fazer uma pergunta para Egrin. Você consegue hoje escolher garantido e caprichoso? Claro! E você conta então pra gente. Na verdade, ela não muito eu vou até responder pra ela. Ela não escolheu, ela foi escolhida quando ela nasceu. Corta aqui pra você ver se não é azul. Ai, meu Deus do céu. Eu vou respeitar a minha contrária. E você sabe que eu fiz as minhas unhas em sua homenagem. obrigada. Não é o azul do boi, mas é uma azul. Eu também acabei Eu sei. vindo com a predileção pelo azul, porque eu sou gremista. Então, Eu vou automaticamente... Grêmio. Eu vou ficar em destaque aqui. Um beijo, nação vermelha e branca do meu coração, que eu te Não, amo de paixão. Eu costumo falar que hoje eu sei dividir muito bem isso. Sim. E eu agradeço, inclusive, o espaço que o Garantido, Rivaldo, hoje o Antônio Presidente, o Renan, filho dele. Eu costumo dizer que eu sou mais bem tratada no Garantido hoje do que no Caprichoso. Porque é uma surpresa quando eu entro lá, quando eu estou lá, é um respeito. Né? Então, eu sou apaixonada pelo Caprichoso, mas hoje eu consigo curtir algumas toadas do Garantido que antigamente eu não curtia. Eu acredito que a gente que respira assim, eu falo a gente porque eu sou uma apaixonada por Parintins também, em todas as épocas. Mas a gente tem esse respeito. Quando eu vou assistir o festival, eu assisto os dois bois, porque eu sou apaixonada. Claro que eu vou ficar sentadinha na apresentação do contrário, mas eu assisto em respeito, em admiração, aquele trabalho maravilhoso. É claro que às vezes eu viro assim de costa, não quero ver tudo. Mas a gente entende essa paixão dos dois, né? É muito lindo. Não, hoje eu brinco que eu me curei, né? Eu tiro essa brincadeiras à parte, mas eu brinco que eu me curei. Antes eu era muito doente pelo Caprichoso, eu era de brigar, eu tenho vários... E perde amizade. Isso, perde amizade. Gente, perde amizade, vocês não estão entendendo. Eu tinha histórias igual icônicas futebol, de dentro da quase, arena. Eu tinha histórias icônicas, assim, de dentro da arena. De agarrar na câmera. Eu trabalhava com fiscais de jurado, impugnação. Então, imagina só, minha área era essa dentro do Caprichoso. Então, eu lembro um dia que o fotógrafo do Garantido foi fotografar uma logomarca que tinha numa alegoria. Eu pulei em cima da câmera dele, a ponto de quebrar a câmera. E agarrei no pescoço dele e não deixava ele tirar foto. Então, são coisas de bastidores que vai 2 podcasts aí só pra gente contar hoje, não. Tainá, depois eu quero falar contigo pra saber como é que é essa brabeza. Então, hoje, eu entro no galpão, eles me mostram as alegorias, que eu não tinha isso antes. Eu levo os nossos convidados até o galpão. Eu tava no Curral do Garantido semana passada. Quando eu cheguei lá, eu encontrei o Telo, o Ceciliene, e começam a me filmar. Então, assim, eu nunca tinha entrado no Curral do Garantido. Eu entrei no Curral do Garantido a primeira vez quando eu levei alguns blogueiros pra gente falar da Expresso Parintins, que é a nossa cafeteria. Eu me entrei me tremendo, eu nunca esqueço Olha o desse nervoso. dia. Tipo, o que eu tô Carol fazendo Reich, aqui? a Bruna
o Gabriel Pinheiro, aí eles falam, não, bora. Eu falei, não, eu não vou entrar, entrem, vão lá. Hoje não, então... Mas isso também, volto lá naquela história, a maturidade. A Mas maturidade faz a gente crescer, né? Eu ainda acho que, quer dizer, eu acredito nisso, que o festival é uma coisa tão grande, que a cultura é uma coisa rica e forte, que não tem que ser uma rivalidade. Para mim, que sou de fora, que sou capixaba, que enxergo o festival, eu acho lindo. Eu não consegui escolher caprichoso garantido, sabe? Então você é o garanchoso, como fala. Isso aí, Jean. Eu sou garanchoso, Você porque eu acho tocou algo lindo. muito sensível. Você tocou em algo extremamente sensível. Eu sou muito justa quanto a isso, assim. Alguns dirigentes do Boi ainda não entenderam isso, mas a disputa ela tem que ser dentro da arena. Exatamente. Antes do dia 30, que esse ano é 30, 1º e 2, antes do dia 30 e após o dia 2, após o dia 3, após a festa da vitória, 2, tem que ser um processo de união. Por quê? Parintins ainda tem muito para ganhar. Né? Então imagina que são 365 dias do ano, a gente só consegue movimentar Parintins com o festival durante 5 dias. E a gente tem todo um processo de criação, que se a gente fizesse um trabalho de mostrar esse processo de criação, Parintins teria turismo o ano todo. Então os bois, eles ainda precisam entender isso. E hoje eu entendo, eu tenho essa maturidade que eu chamo de maturidade cultural, eu não tinha antes, quando eu era envolvida no processo, era terrível. Eu queria sempre que o Caprichoso fosse melhor. Não importava se a gente fosse ali numa apresentaçãozinha de esquina ou se a gente fosse se apresentar no Congresso Nacional. Sempre o Caprichoso tinha que ser melhor do que o Garantido e a gente boicotava as apresentações dele. Oh, meu Deus. Então, hoje eu já tenho um outro tipo de maturidade. Hoje a minha maturidade é de pensar isso, que a união ela tem que acontecer fora da arena e que a disputa é ali dentro. A gestora Egrin falando nesse momento bem madura. Egrin, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Falar um pouquinho, tu falou lá no início da nossa conversa que aos 19 anos tu entrou num conflito de te entender. Fala um pouquinho sobre isso. E hoje, seria diferente a Egrin lá daqueles 19 anos, de uma outra época, e se fosse hoje esse conflito, seria mais fácil? Acha que a geração de hoje, ela consegue se expor com mais facilidade, consegue se assumir, uma aceitação maior. Se aceitar mais e expor seus sentimentos mais numa boa? Tu acha que teria diferença? Nessa linha do tempo, assim. Eu costumo dizer... eu costumo usar uma frase que o preconceito tá na cabeça, assim, ó, a nossa geração fomos criados por preconceituosos e a geração de hoje está sendo criada por pessoas não preconceituosas. Você mais entendeu? abertas, eu não diria não preconceituosas, eu diria mais abertas. Com um trabalho a desenvolver, mais informadas, né? Mais informadas. Então, assim, exemplo, a minha sobrinha, ela tem 3 anos de idade. Fazer 4 daqui a uma semana. Ela trata a Tainá e eu como ela trata papai e a mamãe, a como Érica tem que e ser o tratado, Hermes. né? Normal. Então, E por que deveria ser diferente? Entendeu? Exatamente. Então, assim, a gente não. A gente já teve outro tipo de criação. Né? Então, na verdade, o preconceito... Eu tinha preconceito comigo mesma. Pois então, eu tinha preconceito comigo mesma. Porque tu recebeu isso, né? Eu recebi isso. A gente não sabia ser que eu diferente, né? Essa foi a educação que eu recebi. Então, assim, eu lembro várias vezes de eu indo na igreja rezar, pedindo perdão, para eu não querer mais aquilo, para eu não sentir mais aquela vontade. Em que momento tu te liberta? Eu lembro que eu lembro como se fosse hoje, meu pai estava com câncer, morando em São Paulo comigo, num apartamento de 54 metros quadrados, meu pai, minha mãe e uma funcionária. Eu fui na igreja, pedi para Deus que eu não queria mais ter aquele sentimento. E nesse dia eu conheci, um amigo meu me mandou uma mensagem, falou assim, menina, eu conheci uma pessoa que é muito parecida contigo, tal, não sei o que, e me apresentou essa pessoa que eu tive um relacionamento com ela durante 6 anos. E ela me ajudou a passar por esse processo. Eu lembro que as primeiras vezes que a gente saiu junto, eu tinha 26 anos de idade na época. Eu nunca ficava perto dela. Era sempre algo velado. Só que como ela teve um outro tipo de criação, ela era muito cabeça. Então, ela passou por isso muito fácil. E ela me ajudou a passar por esse processo. Isso. E onde entrou a Tainá na tua vida?
A Tainá é uma avalanche. O telefone dela era gravado no meu telefone como tempestade. Né? Então, a Tainá foi uma avalanche. Eu achei que a na minha Tainá vida. fosse mais calma que tu. Gente, eu imagino Não é? essas duas na TPM. É surreal. Meu não queria estar perto. Deus! A Tainá é extremamente... Ontem eu tava no Jafra, me maquiando, e ele virou e falou: eu nunca imaginei na vida que a Egrin fosse arrumar alguém mais brava que ela. Thaís, imagina as duas, além da TPM, as duas entrando na menopausa. Então, Ainda bem que ela é 6 anos conta mais pra... nova Vocês que eu. estão se Deus. preparando para isso? Como será Não, duas tem mulheres como na preparar, não menopausa? Tem! Claro que tem! Tem sim! A É gente só ouvir o podcast dos 40. A gente descobriu isso, Que é muito Egrin. importante, inclusive, se preparar É. para a menopausa. Olha, assim, casamento é muito difícil, né? Um casamento entre homem e mulher são Não, duas culturas independente, diferentes. são duas tudo. pessoas. Imagina independente. duas mulheres com hormônio à flor da pele. Então, assim, Não, é por isso que a gente tá muito perguntando, porque eu não consigo imaginar, nós porque eu não me duas- suporto sozinha. Imagina uma outra eu do meu lado. Meu Nós Deus. duas Conta somos, esse segredo aí. Nós pra- duas, nós somos muito fortes. Ela também é gestora, então ela é procuradora do município, mas ela tem um pet shop, tem um escritório de advocacia. E me Vocês ajuda são muito multi, no né? que eu acho que Fazem somos. multitarefas. Gente. Então, nós somos muito fortes, nós duas, assim. E por várias vezes a gente se entra em vários embates, assim. Embate no quarto, embate no pet, embate no restaurante. Então, assim, passar por esse processo é um reconhecimento diário. E tem que ter muito amor, e respeito e admiração. Então, eu acho que essa é a forma. É lindo lindo. É lindo E- ouvir e a isso. maternidade? O amor é lindo, gente, em qualquer forma, né? De É qualquer isso. forma. E a maternidade? A Egrin? gente tá tentando, vamos ver. Futuramente a gente tá vindo, a gente quer muito. Eu Que sei legal. que você Duas é mãe mamães- de A pet, gente né? é mãe de Eu sou pet. avó de pet, eu amo de paixão. Que amor é esse? E a maternidade? Será que com duas mulheres as coisas não ficam muito mais fáceis? Olha, não sei. Ou porque- não. Não sei, viu? Mulher, multitarefa. Daqui a uns 2 anos eu volto aqui pra te contar. Eu quero saber, Não sei, assim, a Tainá é uma mãezona, assim, a gente tem 2 cachorrinhos, como a Adriana comentou, e ela é uma mãezona pra Jolie e pro Vido, assim, ela cuida mais até do que eu, confesso, mas eu acho que pro humano ela não tem muito jeito com o humano, ela tem mais jeito Mas com o ninguém cachorro. sabe, né? Muda, isso Então, muda. acho que vai nascer uma Egrin, mãe qual é o teu aí. signo? Vai, Virgem. vai. E é o dela? Eu também. Gêmeos. É por isso. Ah, gente, você está tudo bem. Vocês viram o jeito dela e o meu? Vocês entenderam agora? A gente é meio brava, né? Gestoras, Não, mas Eu não costumo ia falar porque eu tinha medo de apanhar nessa mesa. Eu costumo falar que eu falo eu te amo e a pessoa acha que eu tô xingando, mas não é, gente, é só o meu jeitinho. Tu tem que fazer assim, ó. Manda Super entendida. manda mensagem no WhatsApp e fala bem assim, aí entre parênteses, leia com voz de desenho animado, para as pessoas entenderem que não é uma briga. Eu vou pegar também esse ensinamento pra mim. Eu tenho delícia. sempre que usar um emoji, sabia? Pra falar no WhatsApp. Pra Pra mostrar um justificar, coraçãozinho né? e tal, pra ver como tá tudo bem. É. Porque as pessoas sempre me veem falando com fibra, assim, né? Eu entendo. Que delícia. Egrin, foi uma delícia esse papo. Muito Prazerzaço. obrigada por compartilhar as tuas experiências, as coisas com a gente, a tua vida. Seja muito bem-vinda e desquarente conosco. E Eu tô nervosa já, gente. Ah, não, cola na gente que a gente te cola ensina. que tá tudo certo. E eu quero aproveitar para rebolar minha taça para o Festival de Parintins, Então que vamos está lá. chegando a hora. A Vamos. gente não pode perder a oportunidade de rebolar a taça para essa Vamos Um lá. grande cultura. festival. Prazer. Seja Grande um festival. sucesso, Sucesso festival sempre. e alcate. Prazer, obrigada pela oportunidade. E a vocês que nos assistiram, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @Desquarentei, também lá ativar o sininho no YouTube, recomende o Desquarentei para todos os seus amigos e vem desquarentar com a gente e até o próximo episódio. Isso aqui é do garantido. Caprichoso, é azul.